Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. O pessoal está mandando mensagem direto querendo saber quem é o candidato misterioso do presidente Jair Bolsonaro. Ele não é tão misterioso assim, não. Para não dizer que é história de Trancoso, tem até foto. Tem até foto. Daqui a pouco o Elivaldo vai dizer quem é o candidato que Jair Bolsonaro pretende emplacar aqui a Prefeitura de Teresina. Mas vamos trazer aqui informação. Ontem tem uma discussão no Senado em torno da lei anticrime. E entre as questões que estão sendo debatidas, Elivaldo, está a de incluir Caixa 2 como uma espécie de crime, punido com prisão. Foi uma sessão muito movimentada ontem em Brasília que tratou desse assunto. E com, inclusive, protestos do senador piauiense Marcelo Castro. Olha, o senador Marcelo Castro disse que não acha razoável que esse tipo de Caixa 2, que Caixa 2 provoque prisão. Vamos ver como foi a participação do senador Marcelo Castro na sessão. Vamos ver. Todos nós aqui já fizemos dezenas de campanhas. E do alto da minha experiência, com 40 anos de vida pública, eu sou capaz de dizer que é praticamente impossível se fazer uma contabilidade eleitoral de uma campanha que movimenta dezenas, centenas de pessoas num estado inteiro e no final dizer aqui não tem um centavo de Caixa 2. Devemos então liberar o Caixa 2? De maneira nenhuma. Devemos puni-lo, mas na minha ideia, nós devemos puni-lo dentro do Código Eleitoral e não irmos para o Código Penal. Código Penal é coisa para bandido. Que história é essa? A pessoa esquece de doar, de declarar na sua campanha um determinado fato ocorrido, uma despesa efetuada, ou o seu contador, ou o seu assessor esqueceu, aí você vai curtir 5 anos de cadeia. De jeito nenhum. Vamos raciocinar, vamos pensar, e eu topo. Pegou o Caixa 2, perdeu o mandato. Perco meu mandato, tranquilo, vou para casa viver com a minha família. Agora ir para a cadeia? Tá doido? De jeito nenhum. Sou até engraçado a forma como falou o senador Marcelo Castro. Aí foi um depoimento, né? Foi uma manifestação, um discurso lá durante a sessão da comissão. Durante a sessão, num debate ali com os colegas parlamentares. Agora, vamos falar então com o senador Marcelo Castro. O Délio Rocha está aí, o Délio, nosso correspondente em Brasília. Délio Rocha, a pergunta que fica é, o senador quer que seja uma punição política e não criminal. Caixa 2 é um erro, mas não é para tanto? Délio Rocha, boa tarde para você. Dani, boa tarde para você, boa tarde ao Elivaldo e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Pois é, Joelson, essa declaração aí, essa fala do senador Marcelo Castro rendeu aí, repercutiu muito, não só no Piauí, no Brasil inteiro. E, senador, eu estou ao lado do senador Marcelo Castro e a gente fica a dúvida, senador. Então, o senhor realmente não quer a tipificação do Caixa 2, né, como crime. O senhor acha que essa questão deve ser tratada na esfera da justiça eleitoral? E eu queria saber se o senhor, como o senhor reagiu às críticas que foram feitas, algumas dizendo que o senhor estava fazendo a defesa do Caixa 2. Boa tarde, senador. Boa tarde. Eu reagi, Délio, com muita naturalidade, porque eu sei o contexto em que isso ocorreu. As pessoas só pegaram a minha fala, não pegaram o que aconteceu antes. O que é que tinha acontecido antes? Era uma emenda do senador Paulo Rocha, do Pará, que dizia que a pessoa só poderia ser condenada se tivesse havido, no Caixa 2, uma intenção deliberada do candidato de praticar o Caixa 2. Ou seja, se tivesse havido uma conduta dolosa, se tivesse havido dolo. E como está no artigo que foi aprovado, está muito superficial, muito genérico, e qualquer falha de contabilidade, qualquer erro ou lapso que pode acontecer em qualquer prestação de contas, pode ser entendida por um juiz como Caixa 2. E aí é evidente que, quando não há a intenção deliberada de praticar o ato, eu entendo que a penalidade não deveria ir para o Código Penal, não deveria ser pena de prisão. Aí poderia ser uma multa, poderia ser
a perda do mandato, poderia ser a perda dos direitos políticos, mas jamais você ir para uma cadeia e ficar preso porque houve uma falha de contabilidade. Porque o que foi aprovado, se você for observar lá, você for ler o artigo, lá diz assim, caracteriza Caixa 2, receber, manter, conservar, usar, de qualquer forma. Ora, eu me recordo que já aconteceu comigo, que um filho meu comprou um carimbo com R$200, esqueceu de entregar para a pessoa que fazia a contabilidade e ficou aquela falha na prestação de contas. Ora, não havia a menor intenção minha, nem de meu filho, em sonegar essa informação. Foi simplesmente uma falha de prestação de contas. Então, o que é que eu quero? O que eu quero, mas não prevaleceu a minha ideia, era separar aquilo que é um lapso, aquilo que é uma falha, aquilo que não houve a intenção deliberada de praticar aquele ato, foi um erro, um equívoco, que nós somos seres humanos e nós cometemos equívocos, daquela Caixa 2 em que é caracterizado quando há a intenção deliberada de ocultar, de praticar o Caixa 2. Em síntese, esse é o meu posicionamento. Então, é separar duas coisas. Por exemplo, Portugal tem uma legislação agora comum, recente. Em Portugal, então, a pessoa paga a multa se não houve a intenção deliberada de praticar este ato. Se houve, evidentemente que aí o tratamento tem que ser mais severo. Joelce, Elivaldo, apesar da polêmica, essa questão, quer dizer, o Caixa 2 acabou sendo tipificado como crime na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e por ter sido uma decisão terminativa, aí vai direto agora para a Câmara. Agora uma outra... Não, mais uma informação. O Caixa 2 nós já aprovamos no Senado. Isso tinha sido aprovado na Câmara, naquelas 10 medidas anticorrupção, que tinha sido aprovado na Câmara, que eu votei, agora foi para o Senado, que eu votei de novo. Então, o Caixa 2, nós já somos a favor da criminalização do Caixa 2. O que eu me insurgi foi contra a decisão dos companheiros de não aprovar a emenda do senador Paulo Rocha, que dizia que só poderia haver a pena se houvesse a intenção do candidato. Ora, você ser condenado a ir para a cadeia sem você ter participado, sem você saber, sem você tomar conhecimento, sem você ter tido a intenção, pelo amor de Deus, eu acho um exagero nisso daí. Essa semana, outra questão polêmica envolvendo esse pacote de crime, senador, foi uma decisão daquela grupo de trabalho da Câmara que retirou do texto a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Sua opinião sobre isso? A minha opinião é clara, é seguir a Constituição Federal. Quem estabelece esse artigo está na Constituição Federal. E aí, esse projeto é um projeto de lei. Ora, se é um projeto de lei, ela não pode modificar a Constituição. Todo mundo sabe disso. Então, quem votou contra não discutiu o mérito, não quer dizer que a pessoa não seja a favor da condenação em segunda instância. Simplesmente quem votou, eu interpreto, que votou no sentido do seguinte: uma lei não pode revogar a Constituição. Então, se nós queremos que quem sofreu uma condenação em segunda instância seja preso, vamos então apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, vamos modificar a Constituição. E jamais uma lei, todo mundo sabe disso, não precisa ser professor de direito, que uma lei ordinária, evidentemente, que não pode modificar a Constituição. Senador, ontem foi aprovado o texto base da reforma da Previdência na Câmara Federal. O resultado, o placar até superou as expectativas do presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, também superou as expectativas do próprio governo. Depois, esse texto vai seguir para o Senado. Qual o cenário hoje no Senado em relação ao texto, à PEC da Previdência? Olha, Délio, há uma consciência hoje na sociedade brasileira, na classe política, nos deputados, nos senadores, de que a reforma da Previdência
é uma coisa necessária, inadiável, imprescindível, que o país precisa disso. E o resultado da votação ontem na Câmara espelha exatamente esse sentimento novo que existe. E eu acredito piamente que, chegando ao Senado, essa reforma será rapidamente aprovada. Aquilo que não estava de acordo, nós já retiramos do texto. O que é que não estava de acordo? O BPC. O que é o BPC? É o benefício de prestação continuada. Quem é que recebe isso? São as pessoas que são deficientes, físicos ou mentais. São as pessoas que são velhas, que têm acima de 65 anos de idade, que são pobrezinhas, que não têm meios para viver e que nunca contribuíram para a Previdência Social. Então, na verdade, esse capítulo jamais poderia ter entrado na reforma da Previdência, porque isso é benefício social. Isso não tem nada a ver com Previdência Social. O benefício tem que estar no Orçamento Geral da União, que é como eu interpreto também o caso dos trabalhadores rurais. Desde o governo do Michel Temer, que eu dei dezenas de entrevistas no Piauí e disse: essa reforma do jeito que está, uma reforma feita entre quatro paredes, por gente de ar-condicionado que não conhece a realidade do Brasil, eu sou contra. Eu sou a favor de que haja reforma, mas essa que coloca o trabalhador rural, eu não voto, repeti várias vezes. Então, dessa vez agora, o que é que nós fizemos? Tiramos o trabalhador rural, tiramos o benefício de prestação continuada, aí o restante não. Realmente há necessidade dessa reforma, e lhe digo mais, por uma causa muito boa, uma causa nobre. Qual é a razão da reforma da Previdência? A razão é que nós estamos vivendo mais, graças a Deus. E isso está acontecendo aonde? No Brasil e, graças a Deus, no resto do mundo inteiro. Por isso é que todos os países do mundo, olha o que eu estou dizendo, todos os países do mundo, ou já fizeram, ou estão fazendo, ou vão fazer a reforma da Previdência. Por quê? Ora, se nós estamos vivendo mais, a lógica aritmética diz que nós temos que passar mais tempo contribuindo para poder a aposentadoria ser garantida por aquilo que nós economizamos durante a vida laboral. Senador Marcelo Castro, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelson, eu volto com você. Obrigado, Délio Rocha, obrigado também ao senador pela participação conosco no Jornal do Piauí de hoje. Está aí o senador explicando, né, Livaldo? Esclareceu o direito, exatamente. É um pensamento, uma tese que ele defende, não é uma tese, assim, uma tese que envergonhe com o comportamento dele, absoluto, em absoluto. É um pensamento que tem lógica, porque, por exemplo, existe até no Código Penal o crime doloso e o culposo, né, que são punições diferenciadas, ainda mais quando essa questão é levada para essa situação do Caixa 2 em campanhas eleitorais. Tá certo, então, Elivaldo Barbosa.